Olá, senhoras e senhores, meu nome é Marcelo e nas próximas aulas a gente vai discutir aqui a respeito da resolução de sistemas lineares. Na aula de hoje em específico, a gente vai falar sobre o método de resolução retroativa. Vocês já aprenderam lá na aula teórica que os métodos diretos de resolução de sistemas consistem basicamente em transformar o sistema que a gente quer resolver em um sistema equivalente que seja triangular. Uma vez que a gente ache esse sistema triangular, a gente irá aplicar a resolução retroativa para poder resolvê-lo. Então vamos ver aqui como é que fica a implementação do método de resolução retroativa no Scilab. Inicialmente, vamos ver aqui um exemplo de um sistema triangular superior. Tá aqui um sistema triangular superior. A gente vai discutir aqui como é que a gente resolveria esse sistema para poder aprender a fazer. Só inicialmente dizer aqui que esse sistema ele vai ser declarado no Scilab como uma matriz A, né, a matriz dos coeficientes, está aqui ela, certo? Então você vai declarar essa matriz A no Scilab, assim como o vetorzinho B dos termos independentes, certo? Então essa vai ser a forma de representação desse sistema lá no Scilab. Vamos ver agora, como sempre, como é que a gente vai fazer a nossa função, começando pelo cabeçalho, certo? Então vamos discutir aqui quem serão os argumentos e os retornos da nossa função. Então, function, quem seria o retorno da nossa função de resolução retroativa? Bem, o retorno vai ser a solução do sistema, um vetor solução, certo? Vou chamar esse vetor de x, certo? Em seguida, o sinal do igual, o nome da função, vou nomear minha função como res ret, né, de resolução retroativa, e em seguida a gente vai ter que passar os argumentos da função. Ora bem, os argumentos nada mais serão do que as matrizes A e B, certo? Então, é o sistema que eu quero resolver. Se eu represento esse sistema pela matriz de coeficientes A e pelo vetor independente B, a gente tem que passar esses dois elementos como argumento da minha função. Vamos agora discutir como é que a gente resolve um sistema triangular superior. Suponha esse sistema que a gente está vendo aí, todo mundo sabe que você inicia a resolução desse sistema pela última linha, né? Você vai direto para a última linha para poder calcular o valor de x3. Mas o Scilab não sabe, não entende essa última linha. Então, para isso, a gente vai calcular qual é a dimensão do nosso sistema, então o número de linhas e o número de colunas dele, usando o comando size, certo? Então, lembre-se que o comando size aí no Scilab nos informa qual é a dimensão do seu argumento. No nosso caso aí da matriz A, certo? Então, a variável L vai ter o número de linhas e a variável C o número de colunas do nosso sistema. Então, vamos lá. Para resolver isso aqui, a primeira coisa que você faz é correr lá para a última linha, né? E iniciar achando x3 nessa última linha, certo? Perceba que é fácil a gente achar o valor de x3, né? Nesse caso é a única incógnita que existe. E uma vez que você tenha calculado o x3, a gente sobe uma linha, né? Vai para a linha imediatamente anterior para poder calcular o x2. Nesse caso você já vai ter calculado o x3 e usando esse valor que você calculou, você consegue calcular o x2. Depois você sobe mais uma linha para poder calcular o x1, certo? Então perceba que a gente deve iniciar da última linha e depois ir subindo de linha em linha. Então, vou fazer um for aqui para controlar qual é a linha que a gente vai resolver. Esse i, ele vai controlar qual é a linha que a gente quer resolver. Ela deve iniciar da última linha, linha L, certo? O nosso passo vai ser de -1 em -1, afinal de contas a gente quer ir subindo, e a gente vai subindo até chegar na primeira linha, na linha 1, certo? Então, esse for vai controlar qual é o x que a gente está calculando no momento. Começa lá embaixo e vai subindo devagarinho de um por um, ok? Vamos agora voltar lá no nosso sistema e vamos discutir como é que a gente resolve um sistema de forma mais detalhada. Resolver o x3 é muito fácil, né? Eu diria que é um caso especial, é só fazer o 15 sobre 5, então a gente vai ter nossa atenção numa linha mais genérica, nessa linha 2 aqui, por exemplo. Vamos calcular o valor de x2, certo? Então, o x2 vai ser dado pelo valor do termo independente correspondente, né? o menos 7, menos um determinado valor que, nesse nosso caso aqui, vai ser o menos x3, a gente vai passar para o lado direito, então menos x3, certo? Tudo isso dividido
pelo coeficiente do x2, que é o menos 2, certo? É esse comportamento aqui que a gente vai querer replicar lá no nosso software, certo? Eu vou chamar esse valor aqui de soma. A gente vai criar uma variável, vamos explicar como é que ela funciona. Então, de forma geral, a gente vai chamar tudo que a gente passa para o lado de lá de soma, certo? Então, vamos lá no nosso código, vamos tentar replicar aquele comportamento. Lembre-se que você está na iésima linha. Se você está na iésima linha, você deseja calcular o x de i, certo? E, de acordo com a fórmula que a gente colocou lá, o x de i vai ser o termo independente correspondente, ou seja, o b de i, menos aquela variável que a gente criou, chamada soma, certo? Já já a gente explica como é que ela vai funcionar. Tudo isso dividido pelo coeficiente do termo que a gente deseja calcular. Bem, quem vai ser o coeficiente desse x de i aqui, pessoal? A gente está na iésima linha, e esse x de i ele é um elemento da diagonal principal, ele pertence à iésima coluna. Então, o coeficiente dele vai ser o a de i, vírgula, i, certo? Iésima linha, iésima coluna. Lembre-se que ele é um elemento da diagonal principal, ok? Falta agora a gente discutir como é que a gente vai calcular esse elementozinho soma aqui, certo? Então, como é que vai funcionar esse soma, ok? Esse soma, ele vai ser uma variável que a gente vai acumular, então ele inicialmente deve começar com zero, para poder não alterar o valor, e vamos ver como é que a gente consegue fazer o cálculo dessa variável soma. Então, vamos lá no nosso sistema para a gente poder discutir como é que a gente vai calcular essa soma, certo? Se você prestar atenção, quando a gente estiver aqui na linha 1, calculando o x1, os elementos que devem ser passados para o lado de lá, que a gente deve calcular a soma, são a partir da segunda coluna. Na linha 2, a gente vai passar para lá a partir da terceira coluna, né? Seria esse x3, certo? Então, de forma genérica, se você está na iésima linha, você vai querer calcular a soma dos elementos da iésima coluna mais um em diante, certo? Então, vamos fazer um for para poder percorrer esses elementos. Então, vou declarar aqui uma nova variável, j, certo? E esse j, ele vai começar da coluna i mais 1 e vai até a última coluna, certo? Vai até a coluna C, ok? Lembrando aí que esse nosso sistema que foi fornecido pelo usuário, ele deve ser um sistema quadrado, o L deve ser igual ao C, né? Então, é um sistema triangular superior e, além disso, quadrado. A gente não vai checar isso aí, vai confiar que o usuário passou isso aí de forma correta, certo? Vamos ver como é que a gente calcula agora a nossa soma. Então, o soma vai ser uma variável que a gente vai acumulando, então soma igual a soma, mais... E bem, vamos ver o que é que a gente vai conseguir colocar aqui para poder dar certo, né? Então, vamos lá mais uma vez no nosso sistema exemplo. Então, perceba aí nessa primeira linha, a gente quer que a soma tenha o 3 vezes x2 menos o x3, certo? Então, quem seria... lembre-se que a gente está na iésima linha, né? Então o i controla a linha, e a gente está na jésima coluna. Quem seria esse 3 aqui? Bem, esse 3 é o a da iésima linha, que é a linha que a gente está no momento, e da jésima coluna, que é a coluna que a gente está percorrendo no momento, certo? Então, esse coeficiente aqui é o coeficiente a e j. Ele vai multiplicar pelo valor de x2, que a gente já deve ter calculado, e em seguida a gente continua incrementando aí, calculando a nossa soma. Então, o a de i, vírgula j, vezes o valor de x de j, certo? Perceba que a coluna é a coluna jésima, então o x de j. Perceba que o sinal da soma deve ser positivo, porque a gente já considerou ele como sendo negativo aqui, né? Já fica bi menos a soma, né? Então, por isso, você não se preocupe em inverter o sinal quando está calculando o somatório. Ele todo vai virar negativo quando chegar na fórmula abaixo aí, ok?
só uma dúvida que pode surgir, o que acontece quando a gente executar o algoritmo a primeira vez, né? Quando a gente for calcular aqui o 5x3, será que vai funcionar? Será que ele está todo ok? Então vamos lá, vamos fazer de conta que a gente está rodando. Vai receber o nosso sistema A, ele é o sistema 3 por 3, certo? Então o nosso i vai receber inicialmente o valor de 3, certo? Depois vai decrementando em 1, né? Mas ele começa com 3. A gente declara a soma valendo 0 e vamos ver como é que funciona esse for aqui de baixo. A gente vai fazer for j igual a i mais 1, bem, o i é 3, mais 1 dá 4, até c, que é o número de colunas, que é 3. Então esse for j igual a 4 até 3, ele simplesmente não vai entrar, não vai realizar nenhuma vez esse for, esse comando de soma. Ele pula diretamente para x de i, ou seja, x de 3 é igual ao b3 menos, a soma está valendo 0, dividido pelo coeficiente, que é exatamente o que a gente queria fazer, certo? Calcular o valor de x de 3 como sendo 15 dividido pelo 5. Então ele vai calcular com sucesso o x3, ele vai valer 3, certo? E uma vez que ele tenha calculado isso, a gente volta para o nosso for, ele vai decrementar, então o i valia 3, ele agora vai valer 2, a gente mais uma vez zera a soma, e agora sim a gente vai fazer j é igual a 2 mais 1, ou seja, 3 até 3. Então ele vai realizar uma única vez esse comando soma, e ele vai pegar o devido coeficiente que a gente quer, multiplicar pelo x de 3, né, na segunda linha, e esse x, na hora de calcular o x2, né, ele vai passar esse x3 para o lado de lá, vai calcular a soma como sendo esse x3, né, com o sinal negativo, e depois vai dividir isso tudo pelo coeficiente, pelo menos 2, e calcular o x2. Então, perceba que o nosso algoritmo já está funcionando, né, em todos os casos, e é basicamente isso daí, ok? Espero que tenham gostado. E na próxima aula a gente comenta a respeito do método de eliminação de Gauss. Obrigado.